Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco da Palavra de Deus. E, antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, queremos te pedir perdão por nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer que não esteve de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo agora e abra o entendimento para que possam compreender a tua palavra e também te pedimos forças para que possamos praticar em nosso dia a dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de te dar uma orientação super valiosa para você. Como você economizar da tua vida quase 40 minutos, 30 e poucos minutos na verdade. A orientação é a seguinte: se você não estiver disposto a assistir com atenção aquilo que será falado nos próximos minutos, eu te oriento a não prosseguir assistindo este vídeo, porque senão vai ser a tua maior perda de tempo. Você não vai ter fruto nenhum daquilo que você ouvir e depois ainda vai ficar aborrecido comigo por não ter entendido o que eu falei. Então, se você estiver disposto a prestar alguma atenção, na verdade, atenção àquilo que será falado, ótimo, prossiga. Caso contrário, vai ser perda de tempo. Você vai enterrar da tua vida 30 e poucos minutos que você poderia estar assistindo qualquer outra coisa que não fosse isso que eu estou te passando. Tudo bem? Vamos lá. É o momento. Uma curiosidade. Não, curiosidade vou falar só depois. Vamos à parábola de hoje. A parábola do semeador. Se você prosseguir, você vai entender por que eu pedi para que você desligasse. Se você desligar, você vai economizar um tempo, mas somente se você não estiver disposto a empregar atenção no que eu te digo. Falarei sobre a parábola do semeador. E o que falaremos sobre esta parábola? Uma introdução, 3 elementos principais da parábola, como Jesus explicou a parábola do semeador, quais são os 4 tipos de solo da parábola e uma conclusão. Esta história foi contada por Jesus em uma praia. Sim, havia uma multidão na praia, Jesus subiu em um barco, tomou uma certa distância e o povo se aglomerou ali na praia para ouvi-lo. A ênfase, o ponto principal da parábola é a atenção que Jesus chama sobre a semente e os vários tipos de solo, os obstáculos e as condições para a frutificação. É considerada uma parábola-chave para a compreensão das outras parábolas, conforme Marcos capítulo 4, versículo 13. Esta parábola, devido à ênfase que é dada sobre o solo e a semente, poderia também ser chamada a parábola da semente ou a parábola dos solos. E Jesus aqui relata 4 tipos de solos. E o que são esses solos? Você vai ver no decorrer da aula. Esta parábola é considerada uma parábola-chave para a compreensão de todas as outras. Por quê? Porque Jesus disse isso aos seus discípulos. Logo após Jesus ter proferido esta parábola, seus discípulos se acercaram dele e perguntaram: Mestre, o que o Senhor quer dizer com esta parábola? Que história é essa que o Senhor nos traz aos ouvidos? Jesus deve ter balançado a cabeça, não está isso registrado na Bíblia, mas imagino eu que esteja, que tenha sido isso que aconteceu. E Jesus perguntou aos seus discípulos, em particular: vocês não compreenderam esta parábola? Como que vocês vão compreender as demais se esta parábola vocês não compreenderam? Então, tudo bem. Se não compreenderam, eu explico para vocês. Interessante. Nós não vemos a multidão se aproximando de Jesus para pedir explicação acerca do que ele havia acabado de dizer. Mas os discípulos, sim, tiveram um interesse verdadeiro, genuíno,
e saber o que era aquilo que Jesus falava. E acredito que foram surpreendidos e talvez até tenham ficado um pouco assim, tristes, porque Jesus disse para eles: vocês não entenderam? Ninguém gosta de ouvir uma expressão dessa para si. E Jesus prosseguiu: me digam como vocês vão entender as demais, se esta vocês não compreenderam. Mas eu vou ajudar vocês. Aquele que procura, acha. Já ouviu isso? Então, com Jesus é da mesma forma. Procurou ajuda, encontrará ajuda. Vou trazer uma ilustração de um quadro que foi pintado e eu vou prosseguir a história da parábola. Eu vou contar a parábola. Nós vamos fazer desta forma, um pouquinho diferente nas demais vezes. Eu vou falar a parábola, não vou trazer aqui os versículos, eu vou resumi-la e eu vou passar com vocês a explicação que Jesus deu desta parábola. Enquanto eu explico, aliás, enquanto eu te digo qual é a parábola, veja o quadro e vá se imaginando. Uma ilustração de Erhard de Landsberg, é o Semeador, o nome dessa pintura, no Hortus Deliciarum, na abadia de Hohenburg, na Alsácia. Alsácia é uma região da França, ali próximo da Alemanha e da Suíça. Enfim, vamos à parábola enquanto vocês admiram esta ilustração. A palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus, ele estava na praia e naquela praia muitas pessoas chegaram a ele para ouvi-lo e em um determinado momento Jesus se afasta um pouco em um barco e começa a ensinar, dizendo que um semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Em um outro evangelho, é dito que as pessoas pisaram sobre aquela semente e depois vieram as aves e a comeram. Pronto, já viram a ilustração? Eu não acabei a parábola ainda, mas aqui é representado por estes desenhos, esta área do desenho que está mais próxima deste homem como um semeador. Algumas aves comendo as sementes que haviam sido jogadas, que haviam ido parar à beira do caminho. Prosseguindo. Vamos alterando. Eu mostro o desenho e falo um pouco. Mostro o desenho e falo um pouco. Então, uma segunda parte das sementes que foram semeadas caíram sobre um solo rochoso, com uma fina camada de terra. E, por não ter profundidade, aquelas sementes nasceram rápido. Não tiveram tempo de se aprofundar, os rebentos logo saíram para cima daquela superfície, mas tiveram um problema. Por conta de não terem raízes profundas, onde buscar nutrientes e umidade, quando o sol bateu, elas se secaram e morreram. Representado por esta segunda situação à direita do semeador. A primeira das aves, a segunda do solo rochoso. Terceiro tipo de semente. O terceiro tipo de semente caiu em um terreno, em uma terra boa até. Não tão boa, porque ali tinha também espinhos e outras ervas. Na medida que aquela semente começou a nascer, os espinhos e outras ervas também começaram a nascer junto a ela. E o que aconteceu? Os espinhos sufocaram o fruto daquela semente. Até cresceu, mirradinha, fraquinha, mas os espinhos conseguiram sufocar e aquela semente não pôde produzir fruto. É o terceiro tipo de solo aqui representado também, como com este desenho, que não é dos mais bonitos, eu concordo, mas em homenagem ao autor desta ilustração, aqui colocamos. Vamos lá. Por fim, parte das sementes caiu em terra boa.
E aí foi uma maravilha. Não tinha espinhos, não tinha ervas daninhas e aquela semente produziu uma a 30, outra a 60 e outro a 100. Depois nós falaremos sobre essas medidas. Agora vamos à explicação. Depois de ter dito isso, os discípulos se chegaram para Jesus e falaram: Senhor, não entendemos nada. Jesus disse: tudo bem, eu explico para vocês. E aí Jesus vai explicar, mas antes eu quero trazer 3 elementos importantes desta parábola. O primeiro, o semeador. Jesus e todo aquele que leva a palavra de Deus são semeadores. Jesus explica isso e eu já adianto para vocês, para compreendermos melhor a explicação que Jesus dará logo ali na frente. Então, quem é o que semeia? Quem semeia é aquele que leva a semente. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, a palavra de esperança, a palavra de salvação, a palavra que leva o conhecimento de Jesus Cristo a todas as pessoas. Você já sabe o que é o semeador, o que é a semente, e o solo agora você vai descobrir o que é. Os diferentes solos são diferentes disposições do coração e suas reações ao Evangelho de Jesus Cristo. Coloquei como ilustração um solo, como que é a beira do caminho, onde há uma terra pisada por pessoas, onde não cresce nada. Um pouco mais à direita, um exemplo de um solo pedregoso. Mais à direita, um solo com muitas ervas, mato, espinho. E à direita, uma plantação onde as sementes lançadas produziram. E produziram muito. Eu quero agora ler com vocês os versículos onde ficaram registradas as palavras de Jesus acerca da explicação desta parábola. Esta parábola aparece nos 4 evangelhos e em cada um deles há detalhes que a tornam mais ricas. Vamos ao que deixou registrado o discípulo Mateus. Porque o coração deste povo está endurecido. Isto Jesus dizendo aos seus discípulos. E este povo ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus capítulo 13, versículos 15 e 16. Estas são as palavras introdutórias à explicação que Jesus passa a dar a seus discípulos. É um grande privilégio para os discípulos escutar aquela explicação que poucos tiveram a oportunidade ali na época, mas ficaram registradas para nosso ensino. E prossegue Jesus: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus começa a explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata, e toma, e tira à força o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui nós já começamos a entender as explicações de Jesus sobre o que é cada tipo de terreno. E uma explicação breve. Eu vou fazer dessa forma. Jesus explicou e nós vamos comentar um pouco sobre a explicação de Jesus. Então, quanto ao primeiro caminho, o primeiro local onde as sementes caíram, é o ouvinte ao pé do caminho ou à beira do caminho, ou também ouvinte com a mente fechada. Sim, que tipo de terreno é esse que Jesus disse? Onde a semente cai e as aves vêm e comem, levam embora dali depois de ter sido pisada pelos homens. Bom, como nós vamos ver, este tipo de terreno sobre o qual cai a semente, este primeiro tipo,
é representado por aqueles que têm a superfície dura. Sim, destituídos de percepção espiritual. O que é uma superfície dura? Alguém que oferece resistência a qualquer informação ou qualquer palavra acerca do reino de Deus. Pessoas que não estão dispostas a, entendem elas, perder um tempo ouvindo algo que seja de origem divina, que diz respeito a questões espirituais. A dura crosta da negligência impediu sua recepção. Ocorre quando a palavra é recebida e entendida. É isso? Não, não é isso. Quando a palavra é recebida e entendida, ela fica fora do alcance do inimigo. Vou explicar. Jesus fala que a primeira parte da semente caiu em uma terra dura, uma terra que foi pisada pelos homens. Marcos e Lucas, como eu já disse, eles trazem mais alguns detalhes. Aqui no livro de Mateus, ele diz que foi lançada à beira do caminho e as aves foram lá e comeram. Mas nos outros evangelhos, eles dão mais detalhes do quadro e todos se completam. Em outro evangelho, ficou registrado que aquele lugar onde as sementes caíram já tinha sido pisado pelos homens. E no local onde é pisado, a terra se torna compacta, a terra se torna dura. Por ser dura, a semente tem dificuldade em penetrar. Em tendo dificuldade para a penetração, ela fica exposta à ação dos agentes externos, que aqui na parábola eram os pássaros, que representavam, conforme Jesus disse, a ação do inimigo, a ação do diabo, de Satanás, de tirar aquilo que foi semeado no coração das pessoas. E como o diabo tira aquilo do coração das pessoas? O diabo tira simplesmente jogando outros pensamentos. Mas o diabo joga pensamento nas pessoas? Sim, ele proporciona situações, ele cria situações para que as pessoas dispersem a sua atenção e não prossigam prestando atenção na palavra de Deus. Elas ouvem, falam tudo bem, aceitam, ou melhor, seria dizer, não são deselegantes, recusando inicialmente a palavra de Deus. São aquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas para quem você fala como semeador da palavra de Deus e elas te escutam por algum tempo, tudo bem, interessante, mas aquilo fica na superfície. Ela não para pensar se o que você estava falando tem ou não fundamento. Tem uma crosta dura, tem uma resistência grande, são negligentes, não são cuidadosos para analisar aquilo que está sendo colocado à sua frente. Simplesmente mantém uma postura educada e elegante, dizem, tudo bem, interessante, mas aquela semente não penetrou. Na última observação colocada, eu escrevi que quando a palavra é recebida, ela encontra guarida, encontra um local naquele coração, encontra espaço naquele coração, ela fica fora do alcance do inimigo. O inimigo não consegue tirá-la. Se ao ouvir a palavra de Deus, alguém começa a meditar e se interessa por saber se realmente é a palavra de Deus, aquela semente vai penetrando em seu coração. Agora, se fica somente na superfície, depois eu verifico, depois eu vejo, e não vê, com certeza, os pensamentos que lhes são chegados à mente vão ocupar o lugar, vão limpar aquela área onde a semente foi lançada. Quando eu digo limpar a área, eu digo tirar a semente daquele lugar, para que porventura nenhuma entre no solo. Esta é a função do diabo, tirar do coração das pessoas a palavra de Deus. Vamos prosseguir. Existe também um outro ouvinte
e Jesus explicou o seguinte, que o próximo ouvinte era do tipo de um terreno pedregoso, também chamado ouvinte com uma mente emocional. O que é esse ouvinte com a mente emocional? São aqueles cuja adesão à verdade é superficial. Eles não resistem quando surgem tentações e provações. Escandalizam-se quando seus interesses não são atingidos e culpam outros por seus fracassos. Jesus disse que aquele que recebeu a palavra de Deus, semelhante àquela semente que caiu sobre o solo pedregoso, é como aquele que ouve a palavra de Deus, a recebe com muita alegria, de imediato. Que coisa maravilhosa, é isso mesmo de que eu precisava, eu preciso de uma mudança de vida, olha, é isso que eu quero, ponto final e acabou, e se entrega de corpo e alma, se atira ali e já quer ser tudo e mais um pouco. Não há nada de errado em querer uma mudança brusca. Aqui, Jesus está dando um exemplo do que são algumas pessoas. Entenda que não são aqueles que se atiram de imediato ao Evangelho que são equiparados a este terreno pedregoso. Aqui Jesus diz o seguinte, que a parte que caiu em solo pedregoso, ela é representada, na verdade, ela representa o seguinte, é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam e se escandalizam. Jesus falando isso no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 20, sobre o que é a semente lançada sobre um solo pedregoso. São pessoas que não têm firmeza, são pessoas inconstantes, são pessoas, não havia essa expressão na época, mas são bipolares, se alternam fração de segundos de uma extrema alegria para uma gigantesca tristeza. São pessoas que vão e hora que estão para chegar, resolvem voltar, abandonam tudo, não sabem o que querem. Ora querem um carro X, depois um carro Y, depois um carro Z, ora querem uma casa, um sobrado, um apartamento, uma chácara, e assim não chegam a lugar nenhum. Assim são as pessoas que recebem a palavra de Deus, mas não param para examinar com mais cuidado, não param e não dão muita atenção. Ouviram, receberam, creram na palavra de Deus, mas faltou raiz, faltou dedicação, faltou um aprofundamento. Esta semente encontrou um solo diferente do primeiro. Este solo, ele estava quase que preparado para receber a semente e a semente frutificar. Mas ele só recebeu a semente, não deixou com que as raízes crescessem. Assim são aqueles que ouvem a palavra de Deus, até acreditam. Falam, realmente, quando tem conhecimento do que Deus quer para as suas vidas, as pessoas sentem-se tocadas, se entregam com sinceridade para Deus, só que não têm o cuidado de fazer com que a palavra que têm ouvido crie raízes, não dão a atenção devida à palavra de Deus. E por isso, por ter pouca raiz, pelo fato do conhecimento da palavra de Deus ser superficial, ela não consegue progredir. E no momento da luta, da dificuldade, ela morre. Quando uma pessoa desse tipo
com um coração semelhante ao solo pedregoso. Houve alguma notícia ruim envolvendo alguém ligado ao Evangelho, das costas para Jesus. E o que Jesus fez para esta pessoa? Nada de errado. De repente, aquele irmão que parecia tão amoroso e gentil desfere uma palavra como um golpe de faca e fere aquele coração, e a pessoa fica angustiada, abaixa a cabeça e diz: igreja, que é isso? No forró tem gente mais amorosa do que aqui dentro. É capaz de pensar isso? Sim, com certeza. Não, lá no boteco onde eu vou, eu tenho mais amigos do que aqui. Lá no boteco nunca dirigiram uma palavra como esta para mim. E aqui na igreja disseram isso, aqui eu não volto. Ou então quando vem alguém fazendo coisa errada e fala: como que pode aquela pessoa que me ensinou o evangelho fazendo coisa errada, enganando a esposa, fazendo isso, cometeu um crime, roubou, matou, como que pode isso? Não, vou sair daqui. Lá no boteco que eu frequento, ninguém faz isso. No boteco é melhor que a igreja. Talvez pense desse jeito. Ou então quando algum líder religioso comete algum pecado, e isso vem à tona, e a pessoa fala: o quê? Aquele obreiro, aquele pastor, aquele ancião, aquele evangelista fez isso? O missionário cometeu tal pecado? Não. Para mim não serve. São as pessoas que não têm raiz profunda. Porque se tivessem raízes profundas, jamais abandonariam os ensinamentos de Jesus por aquilo que os outros fizeram. Quer um exemplo? Você acha justo abandonar a tua esposa porque a esposa do vizinho foi infiel com ele? O que a tua esposa tem a ver com isso? Nada. Pois tem pessoas que agem da mesma forma. Como? Pessoas que agem da maneira seguinte: a esposa do vizinho traiu o vizinho, você abandona a tua esposa porque acha que ela também pode te trair um dia. Talvez você diga: Marcelo, isso é absurdo. Comparação não tem lógica. Tem lógica. A mesma lógica que a pessoa que abandona os ensinamentos de Jesus, os caminhos de Jesus, porque viu alguém fazendo coisa errada. Como se Jesus um dia fosse ter uma atitude semelhante daquela pessoa. Jesus nunca será infiel. Jesus sempre vai estar contigo. Nunca vai te dar as costas. Prosseguindo. Jesus disse sobre um outro tipo de terreno. Uma semente que foi lançada sobre um terreno espinhoso. Sim. Esta que foi semeada entre os espinhos, disse Jesus, é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e outras coisas sufocam a palavra e ela não produz fruto, sufocam a semente. Estes são os que recebem a palavra, criam raízes. Vejam bem, criam raízes, são diferentes dos dois primeiros, mas acabam deixando-se levar por outras coisas. Acabam optando por dar mais valor às coisas terrenas que às celestiais, que são eternas. Jesus disse que aqueles que recebem a palavra de Deus, mas esta palavra, ainda que encontre um solo fértil, porque esse tipo de semente, esse terceiro tipo de semente, encontrou um solo fértil. Encontrou solo fértil, tinha raiz profunda, mas enquanto aquela semente, que é a palavra de Deus, brotava em seu coração, outras coisas, paralelamente ao crescimento da semente, também iam aumentando, iam crescendo ao lado daquela semente, de maneira tal que aquela semente se tornou infrutífera. A palavra de Deus, a parábola que Jesus diz, não diz que aquela semente não cresceu mais do que as anteriores. Ela cresceu, tinha raiz, não morreu.
Ela cresceu, foi perseverante, mas tanto espinho, tanta erva daninha, que acabou crescendo mirrada, sem produzir fruto absolutamente nenhum. Na prática, para nada servia. São aquelas pessoas que creem, têm fé, mas não se preocupam em produzir algum fruto. Jesus comparou essas pessoas que dizem que têm fé e até têm fé. Não duvide quando uma pessoa disser que tem fé, mas não demonstrar fruto algum. É possível? Pela parábola, sim. Houve um tipo de semente que criou raízes. Ou há pessoas que se interessam pela palavra de Deus e estudam a palavra de Deus, têm fé em Deus, não tem dúvida alguma de que há somente um Senhor, mas que não produzem fruto. E por que não produzem fruto se tem raiz e se a terra é boa, é quase boa? Porque o dono daquela terra permitiu com que espinhos e outras plantas crescessem junto com a boa semente. E o que são essas boas plantas? Desculpa, o que são essas outras plantas e esses espinhos? Jesus disse, são os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo sufocam a semente, isto é, uma atenção ansiosa e inquietante aos negócios desta vida. Sim, isso pode prejudicar o crescimento da semente. Essas pessoas são como Marta, distraída, ocupada em muitos serviços. Não encontram o prazer e o privilégio de sentarem-se aos pés de Jesus, como fez Maria. Há uma passagem na Bíblia em que Marta chama a atenção de Jesus, dizendo, Jesus, o senhor veio na minha casa, começou a ensinar aí, eu estou fazendo um cafezinho, estou fazendo um chá, preparando um lanchinho, e Maria fica aí só ouvindo o senhor, fala que ela venha me ajudar, diga para que ela venha me ajudar. Jesus falou, Marta, Marta, você está atarefada e ansiosa com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, Marta estava cometendo algum pecado? Absolutamente nenhum pecado. Só estava dando atenção, estava ocupando a sua mente e o seu corpo, gastando o seu tempo com aquilo que não era tão importante. Marta poderia deixar para fazer aquilo depois e não fez. Marta deu muita atenção àquilo que não tinha tanto valor. Marta não estava cometendo pecado. Talvez você não esteja cometendo pecado nenhum, trabalhando exageradamente, estudando exageradamente, investindo o teu tempo em algo exageradamente. E quero deixar bem claro aqui uma coisa. Eu não estou dizendo que você não tem que ser dedicado ao seu trabalho, não estou dizendo que você não tem que ser dedicado aos estudos, não estou dizendo que você não tem que ser dedicado à família. Aqueles que me conhecem sabem da minha vida em relação aos estudos, em relação ao trabalho. Sim, já virei noite trabalhando, dia, noite, e entrei outra madrugada também. Já fiz a mesma coisa estudando, me internei com os livros, metaforicamente falando, de maneira figurada. Gosto de estudar, não só a palavra de Deus, mas outras matérias também da minha profissão, do meu trabalho, de graduação, pós-graduação, outros cursos de mestrado, que você faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja um livre docente na vida, mas dê tempo à palavra de Deus. Não deixe que as outras ocupações dessa vida, ainda que sejam lícitas, que não sejam pecaminosas, tenham que ser feitas. Ainda que você faça outras coisas, não use todo o teu tempo, não dê toda a força desta terra que é o teu coração, não dê toda a força da sua vida somente aos bens materiais. Invista nos bens espirituais. Prosseguindo em direção ao final. A sedução das riquezas. Jesus disse que quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus.
A busca por riquezas pode sufocar a semente, impedindo-a de cumprir o seu propósito. O que quer dizer isso? As pessoas vão atrás de dinheiro, 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 dinheiro e nunca estão satisfeitas. Chegam ao fim da vida, com alguns milhões em sua conta, morrem e deixam isso. Poderiam ter se contentado com menos, ter vivido melhor, desfrutado melhor de tudo aquilo que Deus concede a cada um de nós nesta terra, mas não. Só acumulou riqueza. Depois os herdeiros agradecem, com certeza, mas vão lamentar a tua ausência, tanto junto à família e você, quanto aquilo que deixou para trás em relação às questões espirituais. Jesus também disse que aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus em solo com espinhos e outras plantas são como aqueles que se encantam com as ambições ou os prazeres da vida, os deleites da vida. Gastam muito tempo com os prazeres desta vida e poucas horas com assuntos espirituais. O excesso de tempo gasto em atividades que não produzem qualquer reflexo na sua alma. Época de pandemia, alguns, ao invés de se dedicarem um pouco mais, olha, eu estou sendo aqui talvez até um tanto generoso, dizendo, se dedicar um pouco mais às questões espirituais, ao invés de maratonar uma série no final de semana, 20 horas diante da televisão no final de semana, e estudando a palavra de Deus. 5 minutos? Isto é sufocar a semente. Caminhando em direção ao final, ouvinte boa terra ou ouvinte mente firme e compreensiva são aqueles que recebem, entendem e obedecem à palavra de Deus, e isso produz fé. A Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo o que Jesus ensinou através desta parábola é o seguinte: você tem que prestar atenção naquilo que eu estou te dizendo. Se você ouve a palavra de Deus com pouca atenção, a palavra de Deus não vai penetrar no teu coração, não vai criar raiz, não vai te levar ao entendimento de que você precisa tomar algumas atitudes em sua vida, abrir mão de muitas coisas e abraçar outras muitas coisas. Se você abre o teu coração, se você, falando de uma maneira muito clara, se você se dedicar um pouco mais a ouvir, a ler, a se esforçar para compreender a palavra de Deus, isso vai criar raiz. É como criar raiz, uma planta em teu coração. É como uma planta lançando raízes no solo. É a palavra de Deus se arraigando, entrando e se firmando no teu coração. O fato de você, então, ouvir a palavra de Deus, se esforçar para compreender, é o que vai determinar se você vai dar ou não fruto para Deus. Porque compreendendo a palavra de Deus exatamente, essa é uma parte que cabe a você. Você tem que buscar isso. Se você não fizer isso, vai se assemelhar aos outros terrenos. E depois que você fizer isso e a palavra de Deus for compreendida por você, você tem que tomar uma atitude, que é focar mais a tua vida nos ensinamentos de Jesus, para produzir fruto. E como que eu produzo fruto? Eu não tenho fé suficiente. Eu vou te dar a receita. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, a tua fé será aumentada. Ah, mas será? Você já está agindo como aqueles solos que não permitiram que a raiz se aprofundasse. Você não quer escutar como adquirir mais fé. Então, como você acha que vai adquirir fé? Você vai na farmácia comprar remédio de fé? Não existe remédio de fé. Remédio de fé é ouvir a palavra de Deus e tentar compreendê-la. E como você pode compreender? Lá no final vai haver um número de telefone. Se você tiver dúvida,
Eu me disponho a te responder aquilo que você tiver de dúvida, dentro das minhas limitações. Não tenho todas as respostas, mas com certeza, as que eu não tiver, irei atrás. Finalizando com diferentes níveis de produtividade. Um produziu 30 por 1, outro 60 por 1 e outro 100 por 1. Não é que produziram a 30, 60 e 100%. Não, uma semente produziu 30. Se fosse um aproveitamento de 100%, uma semente teria produzido outra, ou duas. Na verdade, se produziu um aumento, eu tinha uma, lancei mão dela, ficou enterrada, aquela eu não tenho como reutilizar. Se eu tive um aproveitamento daquele investimento de 100%, significa que eu colhi duas. Mas aqui a Bíblia não diz isso. A Bíblia não está dizendo em termos percentuais, mas em termos relativos. Uma semente produziu outras 30, outra semente produziu 60, outra semente produziu 100. De 1 para 100 é um aproveitamento de 10.000%. Não é de 100%, 200%, nem de 1.000%. É de 10.000%. Cada pessoa apresenta uma determinada quantidade de fruto. Uns apresentam mais, outros apresentam menos. E não nos cabe julgar quanto... mas aquele tem apresentado muito pouco fruto. Tem que dar mais, senão não vai para o céu. Não é assim. Alguns não produzem tanto fruto, outros produzem muitos frutos. Quer um exemplo? Na Bíblia, Paulo escreveu 13 livros dos 27, conforme a maioria dos estudiosos assim entende, livros do Novo Testamento. 13 dos 27. Tudo bem, Paulo deu muito fruto nesta área. Você sabe me dizer quais foram os frutos que Natanael deu? Sabe quais foram os frutos de Natanael? Me diga alguma coisa que Tomé fez. Tomé duvidou. Não estou dizendo disso, estou dizendo de frutos. Pedro escreveu também algumas epístolas, algumas cartas do Novo Testamento. Me diga o que fez Bartolomeu. Me diga o que fizeram outros apóstolos que creram. Não sei. Você não vê os frutos que eles produziram, e talvez tenham produzido muitos frutos, mas talvez não tenham produzido frutos tantos quantos outras pessoas, ou mesmo você. Então cada um deve produzir aquilo que está a seu alcance. Nós não devemos julgar uns aos outros. E, finalizando, perguntas que devemos nos fazer. Que tipo de solo sou? Dos 4 tipos de solos que nós falamos, que tipo de solo você é? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Segunda pergunta, que tipo de solo quero ser? Se você se sente como um solo, como aquele à beira do caminho, ou um solo pedregoso, ou um solo cheio de espinhos, existe oportunidade para você mudar. Talvez você diga, não, eu já sou boa terra. É boa terra? Então, aí vai uma pergunta para você. Que tipo de produtividade tenho? Você já é uma boa terra? Excelente. Está produzindo? Perfeito. Está produzindo o que tem condições de produzir? Não, eu tenho produzido pouco. Eu tenho condição de ir além. Então, decida-se hoje. Que produtividade eu quero ter? Estou satisfeito com a minha vida cristã? E quando eu digo estar satisfeito com a vida cristã, eu não estou me referindo absolutamente de maneira nenhuma a se você frequenta ou não frequenta a igreja ou qual a tua assiduidade na igreja. Não estou querendo te dizer isso. Não estou querendo me referir a isso. Eu quero dizer na tua vida particular, os frutos que você produz fora da igreja. E a última pergunta, por que não tomar uma importante decisão hoje?
Não importa o tipo de solo que você seja, hoje é dia de você tomar uma decisão. Se você é uma boa terra, decida produzir mais. Você tem condições, Deus te deu. Não deixe com que os espinhos e as ervas daninhas se misturem. Não deixe que os cuidados com as coisas dessa vida acabem abafando, sufocando a semente do Evangelho. Entenda, eu não estou dizendo para você abandonar o teu trabalho. O apóstolo Paulo é enérgico quando diz que quem não quiser trabalhar, que não coma também. Então não confunda as coisas. Ninguém está pedindo para você abandonar a tua escola, nem abandonar o teu trabalho. Muitas vezes é lá que você vai dar fruto. Eu tive a oportunidade de produzir fruto nos lugares onde eu passei, nas instituições onde eu estudei. Eu procurei dar fruto e testemunhar de Jesus, não sendo um aluno relapso, mas sendo um aluno dedicado. Produza fruto, tome uma decisão hoje. Mas talvez você diga, e se eu for um daqueles outros terrenos problemáticos? A Bíblia diz, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, hoje ainda há tempo para você. Se você é do tipo que não dava muita atenção à palavra de Deus, só o fato de você ter acompanhado até aqui este vídeo já mostra que você quer tomar uma atitude de mudança para a tua vida. Então, parabéns. E como fazer isso? Feche os olhos, converse com Jesus e nós também vamos te ajudar. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e também você pode fazer o seguinte. Nesta aula, sentimos o desejo de disponibilizar para você um número de telefone para que você, em caso de alguma dúvida, envia por WhatsApp. Vai ficar disponível para você. Então, logo ao final, eu deixarei aqui este número de telefone. Envia a tua dúvida, envia a tua curiosidade e nós estaremos respondendo dentro da palavra de Deus para você. O importante é que você se decida hoje a mudar a tua atitude, a dar ouvido à palavra de Deus. Porque se você não der, ou for somente por uma questão de educação, ouvir a palavra de Deus, uma questão de não ser deselegante com aquele que te fala, você vai ser semelhante ao primeiro solo. E logo você vai perder a oportunidade de produzir fruto. E fruto que vai te dar um retorno na vida eterna. Era o que tínhamos para hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E eu já coloco o telefone com o qual nós encerraremos a aula de hoje. Deus os abençoe.